Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No próximo dia 5 de outubro, completaremos 30 anos desde que o deputado Ulisses Guimarães fez esse discurso histórico na promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã porque trouxe conquistas de direitos sociais que fortaleceram a democracia no Brasil e garantiram maior exercício da cidadania. A Carta Magna de 88 já passou por diversas alterações. Avanços e retrocessos marcaram essas 3 décadas e a OAB sempre esteve presente e atenta para que essas mudanças não violassem direitos e garantias fundamentais trazidos no texto originário de 1988. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o programa OAB Entrevistas. Os direitos fundamentais integram-se de outros direitos individuais, sociais, políticos, jurídicos, que estão previstos na Constituição Federal. Eles são baseados nos princípios dos direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, a educação, a segurança e outros. Por isso, a defesa desses direitos é essencial para a democracia e cidadania de um país. Mas como ficaram esses direitos ao longo de 30 anos da nossa Constituição? Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal, da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Doutor Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com todos os telespectadores. Doutor Marcos Vinícius, o senhor tem um longo histórico de atuação na OAB, é ex-presidente da entidade, é doutor em Direito, é militante da causa há muito tempo. E o senhor sabe que a OAB ela é muito envolvida com questões cidadãs. Qual é a sua avaliação sobre os avanços e retrocessos nesses 30 anos de Constituição Federal que nós vamos completar agora no dia 5 de outubro? É muito bem situado por você o papel da OAB como protagonista de causas da sociedade. E a ordem ela assim se posiciona por uma determinação constitucional. Assim consta no dispositivo expresso da Constituição Federal que a OAB possui legitimação ativa, o que significa ela tem o direito de ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal para levantar casos de leis inconstitucionais, de atos administrativos que estejam descumprindo preceitos fundamentais. E ao longo desses 30 anos de Constituição da República, que é o período mais largo de estabilidade democrática na República Brasileira, a OAB sempre esteve presente quando a Constituição se ouve ameaçada. Obviamente que dentro de uma linha histórica há avanços e retrocessos. A própria história da democracia, da sociedade universal e da sociedade brasileira, como também do nosso constitucionalismo, são momentos de avanço, de retrocessos. Até mesmo delimitar o que significa um avanço e um retrocesso é muito relativo, depende do ponto de vista de cada um, do ponto de vista da sociedade que cada qual quer. Mas do ponto de vista da OAB, nós temos um avanço quando a Constituição é efetivada, ela é concretizada, quando os casos são apreciados, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando a igualdade, garantindo a liberdade, por exemplo, o direito de todos os brasileiros poderem ter igual oportunidade à educação, à saúde, à segurança pública. São lutas importantes que a ordem tem mantido ao longo da sua existência. E nós temos retrocesso quando decisões são tomadas pelo poder público no sentido de afastar o cidadão dos direitos fundamentais. Como se dá essa defesa dos direitos fundamentais? Quando a Conferência Nacional da OAB, em boa hora, discutiu no ano passado esse importante tema dos direitos fundamentais, pôs à luz, chamou a atenção para a nossa própria história. Essa é a história da OAB. Quer dizer, a ordem ela existe, ela é forte, primeiro porque defende uma classe que é importante para a sociedade brasileira, mais de 1 milhão de advogados.
mas principalmente porque ela defende a sociedade do nosso país, porque ela vai além das questões corporativas, que são importantes, mas para se portar justamente como uma entidade que está ao lado da sociedade brasileira em defesa de seus direitos. E isso que a Ordem tem feito ao longo desses 30 anos. Doutor Marcos, no início do programa eu disse que a Constituição ficou conhecida como Constituição Cidadã. Essa adjetivação, ela está relacionada diretamente com os pilares da democracia e esses princípios conquistados pela cidadania? Como a gente pode destacar isso, essa relação? Exatamente. Ulisses Guimarães assim a denominou como Constituição Cidadã ao promulgá-la. E ficou conhecida porque é talvez um dos diplomas jurídicos em todo o mundo, um dos textos legais de todo o mundo que mais assegura de forma clara e expressa a soberania dos direitos fundamentais, dos direitos das pessoas. É que no Brasil, após uma ditadura militar em que se viu as pessoas, os cidadãos sendo retirados no seu direito de manifestação, de reunião, de liberdade de expressão, a Constituição é promulgada após um amplo debate com a sociedade. A OAB presente, à época, presidente da OAB, Márcio Tomás Basto, fez um trabalho muito efetivo no sentido de que os direitos fundamentais fossem respeitados. Então, a sociedade brasileira viu todo esse seu passado de distanciamento com a democracia tentando ser refeito a partir de uma nova ordem constitucional. Então, se para quem pensa diferente, é bem claro na Constituição da República de que o ser humano é o centro gravitacional do Estado e da sociedade. Não é o homem que existe em função do Estado, é o Estado que existe em função do ser humano. É isso que está contemplado na Constituição da República e é justamente nesse sentido que a OAB tem envidado todos os esforços em várias ações ao longo desses 30 anos e muitas vitórias foram alcançadas no sentido de implementar a igualdade de todos os brasileiros, porque todos os nacionais possuem direito a um tratamento com igual respeito e consideração, porque as liberdades públicas devem ser asseguradas, porque cada um tem direito de ser de acordo com o que deseja ser, desde que respeite o direito alheio. Portanto, são postulados universais, civilizatórios, que estão escritos na Constituição da República e que a OAB tem sido uma voz defensora e guardiã, principalmente perante o Supremo Tribunal Federal. A partir do artigo 5º da Constituição Federal, são elencados os direitos e garantias fundamentais. O princípio da igualdade vem logo na primeira parte do caput do artigo, com a afirmação de que todos são iguais perante a lei. Mas, embora tenha sua lei maior garantido a igualdade, o Brasil foi considerado em 2016 um dos países mais desiguais do mundo, de acordo com o Relatório Global de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E quando o assunto é desigualdade, a racial é a mais gritante. No Brasil, uma das ações para combater essa desigualdade é a implantação da política de cotas raciais. Nós estamos conversando com o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que destaca essa ação agora conosco. Doutor Marcos Vinícius, não tem como falar de defesa de direitos fundamentais sem falar de igualdade racial. A OAB tem um posicionamento muito favorável com relação às cotas. Inclusive, o ano passado, o senhor foi ao STF para sustentar a defesa de uma ação da OAB que defendia a constitucionalidade da Lei 12.990, que reserva 20% das vagas dos concursos públicos para negros na administração pública federal. Vamos ver um trechinho dessa sustentação? Pois temos ainda no Brasil um apartheid racial que é preciso superar com políticas afirmativas. Tal qual o Supremo declarou constitucional as cotas nas universidades, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considera necessário reiterar tal precedente para que a reserva de vagas em concurso público também seja considerada constitucional e aplicada efetivamente em todos os concursos realizados em nosso país. Doutor Marcos Vinícius, nós vimos aí que essa demanda veio de forma positiva lá no STF, a OAB conseguiu o que estava pleiteando com a ação. Como que foi esse caso? O Brasil tem uma inegável dívida histórica racial
Os negros em nosso país foram retirados à força de sua terra de origem, foram postos em regime de escravidão no Brasil, e os números demonstram que ainda hoje no nosso país os mais pobres são os mais negros. Os negros são os mais pobres, quer dizer, além da questão da própria desigualdade, de um racismo que ainda persiste e povoa muitas mentes no Brasil, tem a questão ainda da linha da pobreza. E, portanto, a OAB entende que tanto relativamente às cotas raciais, como no que diz respeito às cotas sociais e todas as ações afirmativas, as cotas para as mulheres, nós entendemos que elas são constitucionais, porque há dois tipos de igualdade. A igualdade formal e a igualdade material. O que é a igualdade formal? É aquela destacada formalmente na lei. Todos são iguais perante a lei. Essa igualdade formal, ela não dá conta suficiente, ela não responde adequadamente às necessidades do momento histórico em que vivemos no Brasil e no mundo. Faz-se necessário que essa igualdade formal se realize, se concretize em igualdade material, ou seja, tratando desigualmente os desiguais de forma afirmativa. São as chamadas ações afirmativas de inclusão. Então, o Estado, que tem o dever de fazer com que todos os seres humanos tenham igualdade de oportunidade, isso está posto na Constituição da República, ele deve criar instrumentos de inclusão social, de inclusão racial, de inclusão de gênero, para que nós tenhamos uma sociedade de iguais. E quando você cria políticas de inclusão, uma igualdade material, se dá a todos de acordo com a necessidade. Esse é o princípio de justiça que buscamos efetivar quando vamos defender o princípio da isonomia ou da igualdade nesta bela vitória alcançada perante o Supremo Tribunal Federal, uma matéria que nos foi trazida por uma comissão nacional da escravidão negra que criamos no âmbito da OAB Nacional, que faz um resgate histórico de toda essa importante luta, e essa comissão nos trouxe a importância de ir ao Supremo Tribunal Federal, porque quando um concurso público era realizado no Brasil para cargos mais elevados, aparecia sempre a discussão, aceitaremos ou não cotas? Porque não se discutia cotas quando era um concurso de nível médio e nível inferior. Mas concurso de nível superior, ou seja, que exigia formação em nível superior, diploma universitário, se questionava as cotas, não se concedia as cotas. E a partir dessa decisão do Supremo, passa a ser uma realidade, por vez em nosso país, o direito às cotas raciais, como uma medida certamente paliativa e não definitiva de combate ao racismo, mas é no mínimo uma forma do Estado e da sociedade brasileira darem um passo importante no sentido da inclusão. Doutor Marcos Vinícius, muitos segmentos contrários às políticas de cotas, eles argumentam que ela contraria o princípio da igualdade, justamente porque se mostra como um plano que destaca as pessoas em detrimento da sua raça. No entanto, diversos estudos e pesquisas mostram, como o senhor falou aí já nessa primeira parte, que os negros eles sempre tiveram menos acesso à educação e a desenvolvimento, ou seja, eles não são iguais. Então, nesse caso, a política de cotas, ela se justifica em um outro princípio, é o que determina que a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma igual, ou existe um outro argumento de defesa para a política de cotas? Justamente, é a célebre frase de Rui Barbosa, que é sempre decantada. A primeira parte é sempre lembrada, tratar igualmente os iguais. A segunda parte, normalmente é esquecida, tratar desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Quer dizer, o que ele significa? Ações afirmativas, ter políticas que, quando há desigualdade, você consiga equilibrar as oportunidades. Isso é um princípio básico. Essa discussão veio nos Estados Unidos da América ainda na década de 70, do século passado. No Brasil vem de forma atrasada. Essas políticas afirmativas já são realidade num país altamente liberal que são os Estados Unidos da América. E, portanto, o que o Brasil faz é tão apenas aplicar esse princípio da igualdade e não contrariá-lo. Todos os membros de cotas, eles têm que passar em concurso, eles têm que atingir a nota mínima, é importante explicar isso para o telespectador. Eles precisam de ter aprovação no concurso público.
apenas a vagas determinadas, mas eles têm que ser aprovados, têm que mostrar capacidade e, portanto, não há uma atitude discriminatória, há só uma atitude de inclusão. Doutor Marcos Vinícius, o princípio da igualdade por meio da política de cotas seria uma dessas tantas conquistas da cidadania? É um exemplo de tantas outras conquistas que a OAB fez para a sociedade brasileira ao longo desses 30 anos. Poderia me referir também à ida da OAB ao Supremo Tribunal Federal para proibir que empresas pudessem fazer doações a candidatos e partidos políticos. Isso aplica o princípio da igualdade. Por quê? Porque se as empresas puderem escolher quem são os candidatos que terão campanhas milionárias e os outros que não terão campanha milionária, então a desigualdade estará na política. O principal eleitor de uma campanha eleitoral, de uma eleição, será o empresário e não o cidadão. E em apenas um momento, em pelo menos um momento da história de uma sociedade, o direito de voto, tanto do rico como do pobre, do empresário como do trabalhador, deve ter o mesmo valor. O direito à participação política deve ser igual. Por isso que fomos ao Supremo e conseguimos o êxito do fim das doações empresariais. Então a OAB foi ao Supremo e conseguiu essa vitória pela sociedade brasileira. Poderia dizer de tantas outras, o tempo exíguo do programa não permite, mas a OAB foi a entidade que lutou pela lei da ficha limpa, uma importante conquista também para a sociedade brasileira. Foi a OAB que conseguiu a lei contra a compra de votos, junto com a CNBB. São lutas memoráveis da nossa entidade por ética na política, que significa tratar igualmente a todos os candidatos e dar ao cidadão o direito ao voto livre, às melhores escolhas, para que ele possa construir o seu próprio destino. Uma Constituição que garanta a defesa dos direitos fundamentais caracteriza aspectos da democracia. E quando o assunto é democracia, a advocacia se mostra presente pela busca da cidadania. O Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, é o nosso entrevistado de hoje do OAB Entrevistas e conversa agora sobre a questão da advocacia, direito de defesa e Constituição. Dr. Marcos Vinícius, a advocacia ela vai muito além de uma atividade profissional. O advogado ele propicia o direito de defesa, ele faz com que o cidadão possa provocar a justiça e conseguir dali o seu direito. A Constituição de 88 ela trouxe uma reformulação do Poder Judiciário, criou órgãos como o Superior Tribunal de Justiça, que uniformiza as leis federais e trouxe funções essenciais à justiça. A advocacia está lá dentro das funções essenciais à justiça. E a advocacia, ela trabalha pelo direito de defesa. Mas a gente tem visto hoje que o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, ele tem sido suprimido em alguns momentos. Por que isso acontece ainda, Dr. Marcos Vinícius, 30 anos depois da promulgação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã? Sua pergunta foi muito bem formulada e nela está contida até mesmo a resposta, no sentido de que o artigo 133 da Constituição da República traz uma definição de que o advogado é essencial à administração da justiça, ele é indispensável à administração da justiça e ele é inviolável em seu trabalho profissional. Isso por quê? Porque se de um lado você tem o Estado julgador, Estado acusador, Estado fiscal, Estado policial, Estado aplicador das leis, do outro lado você tem um cidadão. Você tem a pessoa física, a pessoa jurídica e em seu favor o advogado. Ora, se o Estado não é mais importante que o cidadão e se o cidadão é que deve ser o centro gravitacional do Estado, logo o profissional do cidadão, que é o advogado, não pode ter suas prerrogativas diminuídas face ao Estado, porque o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. As prerrogativas dos advogados são fundamentais, não porque constitui qualquer tipo de privilégio para o advogado. Não é um privilégio. Eles são direitos e garantias do cidadão brasileiro. O cidadão é que se usufrui do direito que o advogado tem de ter acesso aos autos, de ter acesso ao julgador para explicar as questões. Não é? A liberdade profissional do advogado, portanto, ela existe em favor do cidadão. Porque senão você teria apenas uma voz, a voz única autoritária do Estado.
E nós não queremos uma voz única. O processo significa um diálogo entre a voz da acusação e a voz da defesa, entre a parte A e a parte B. E é importante destacar que quando se fala de advogado, se vê sempre a questão criminal. Porque, de fato, as questões criminais são as que mais tomam conta da imprensa, são as que mais são divulgadas na imprensa. Mas, e são importantíssimos, porque são colegas muito vilipendiados em suas prerrogativas e devem ser sempre defendidos. E por que o direito de defesa, por vezes, é vilipendiado? Porque há uma incompreensão do papel da defesa. E porque se diz o seguinte, que o advogado, para muitas autoridades, infelizmente, do Estado, o advogado ele não é um parceiro em busca da justiça. Tem autoridade que escolhe alguém para ser o culpado ou para ser o condenado em um processo e ele vai chegar ao final e condenar mesmo, independente da defesa, independente do que se é dito no processo. Eu penso que essa não deve ser a visão nem do Ministério Público, nem do juiz, nem do advogado, nem de ninguém que faz a justiça. A visão deve ser a seguinte: vamos a um processo judicial, construir e descobrir a verdade real, verificar quem realmente tem prova, tem culpa e chegar a uma conclusão, sem aquele desejo inicial de se condenar ou de se absolver. Penso que assim nós teríamos uma justiça cada vez mais íntegra. E, aliás, esse é o sentimento da ampla maioria dos juízes, membros do Ministério Público e advogados com os quais eu dialogo e conheço e converso. Nós não podemos tirar todos por uma minoria que age de forma errada, assim no sistema de justiça e assim em qualquer profissão do mundo. Queremos que os crimes sejam combatidos, mas queremos que tudo seja feito dentro do devido processo legal, com respeito à defesa, com respeito às garantias do cidadão. O direito de defesa, ele preza pela justiça, né? Doutor Marcos Vinícius, nessa busca por preceitos democráticos e direito de defesa, ele está diretamente ligado ao respeito às prerrogativas e aos direitos humanos. Como que a Comissão de Estudos Constitucionais trabalha isso? Somos muito demandados, temos sempre que a presidência do Conselho Federal entende por necessário previamente a manifestação do plenário do Conselho Federal, a Comissão Constitucional da OAB, ela oferece um parecer. É uma comissão, portanto, que tem esse trabalho de apresentar balizas, luzes a uma decisão política final do plenário do Conselho. E há poucos dias tivemos uma importante decisão do plenário do Conselho Federal, que foi justamente ir à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, contra uma lei que se aprovou no Brasil, no sentido de que o Estado poderia agora bloquear os bens das pessoas sem que o juiz determinasse, sem ordem judicial. E a OAB disse, olha, há séculos que existe um preceito segundo o qual ninguém perderá os seus bens sem o devido processo legal. O direito à propriedade ele é constitucional e, portanto, somente o juiz pode cessear, não pode o Estado avançar sobre os bens das pessoas sem uma ordem judicial. E a OAB foi ao Supremo, estamos justamente no Supremo Tribunal Federal em busca da correção dessa importante matéria. Também a ordem foi contra esta prisão definitiva para cumprir pena apenas com o 2º grau de jurisdição julgado. A ordem entende que a Constituição Federal é muito clara quando exige o trânsito em julgada. Então são muitas medidas que a ordem toma, ao longo de sua história sempre tomou, em defesa dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Porque o Rui Barbosa já dizia, a violação do direito constitucional de uma pessoa põe todo o sistema jurídico em risco. Porque hoje podemos aplaudir a violação de um direito constitucional de um outro, que não é alguém da nossa família, do nosso ciclo de relação, não é alguém que entendemos como injustiçado. Mas somente sabemos que alguém foi justamente punido após o trânsito em julgado. Se uma injustiça como essa ocorrer com alguém do nosso círculo familiar, pessoal, íntimo, nós iremos verificar o quanto que é importante essas garantias, o quanto que são importantes essas garantias constitucionais. Então, quando a OAB vai ao Supremo Tribunal Federal defender a Constituição, as garantias do cidadão, ela está imbuída de um propósito apenas, proteger toda a sociedade brasileira. Ela não vai proteger partido A ou partido B,
cidadão A ou cidadão B. A ordem verifica a proteção da Constituição da República e de toda a sociedade. Temos o maior período de estabilidade constitucional de nosso país ao longo da nossa República. São 30 anos de Constituição. E nos momentos de crise, é justamente no cumprimento da Constituição que nós devemos apostar. Doutor Marcos Vinícius, a Comissão de Estudos Constitucionais é uma das mais demandadas da OAB, porque, como o senhor explicou, ela auxilia no respaldo técnico das discussões essenciais realizadas pelo Conselho Pleno da entidade. E há mais de 25 anos, a comissão conta com um integrante, um dos maiores doutrinadores do direito constitucional no Brasil, que é o Dr. José Afonso da Silva. Recentemente, membros da Constituição, da comissão, fizeram uma obra, um livro em homenagem ao Dr. José Afonso. A gente vai mostrar aí agora imagens do livro. E nesse livro vocês destacam a doutrina do Dr. José Afonso da Silva. E o fato de contar, por exemplo, com um integrante como o Dr. José Afonso há mais de 25 anos, faz com que a contribuição do trabalho dessa comissão seja ainda mais respaldada, mostra uma atuação técnica relevante na defesa dos direitos do cidadão. Como o senhor avalia o trabalho da comissão ao longo desses anos todos e com a participação do Dr. José Afonso da Silva? Queria que o senhor falasse sobre isso para a gente terminar a nossa conversa hoje. Muito bem, então eu termino a conversa de forma muito agradável, falando dos meus colegas de hoje e de ontem, dessa comissão constitucional. É uma comissão importante, dela fazem parte colegas advogados e professores de direito de alto nível, de alto conhecimento. E ao longo da sua história, membros como Paulo Bonavides, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Aires Brito, são todos membros que fizeram parte desta comissão. Sepúlveda Pertence, Carlos Mário Veloso. Nós temos nomes que, sem dúvida alguma, honraram a nossa comissão e são advogados de escola. E, sem dúvida alguma, devo destacar este expoente que é José Afonso da Silva. Ele, que é um membro vitalício da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, ele está sempre presente conosco, é o maior doutrinador do direito constitucional positivado de nosso país. Todos os estudantes de direito estudamos pelos livros de José Afonso da Silva, é respeitadíssimo e a dedicação profissional dele hoje é basicamente atender a Comissão Constitucional da Ordem. Então, durante a Conferência Nacional dos Advogados, realizada em São Paulo no ano passado, lançamos essa obra importante, esse livro, com mais de 1000 páginas. Deles participaram quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, quase todos os grandes juristas, professores e advogados e militantes da área constitucional do país, homenageando essa lenda viva do direito constitucional do Brasil. Desde a redação da Constituição, quando ele esteve presente na condição de auxiliar, de membro e de assessor do então parlamentar Mário Covas, que era relator da sistematização da comissão, e no comentário que fez a esta comissão, ele tem sido militante em favor da afirmação da superioridade científica e política do direito constitucional em nosso país. Portanto, todas as homenagens a José Afonso da Silva, e não poderia terminar de forma mais feliz essa entrevista do que saudando este luminar e este exemplo para todos nós advogados, que é o professor José Afonso da Silva. De fato, o doutor José Afonso é uma inspiração para todos. Eu não sou advogada, não trabalho na área do direito, mas eu gosto muito de ler a doutrina dele também. Doutor Marcos Vinícius, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco no OAB Entrevistas. Foi uma conversa muito agradável, muito esclarecedora sobre a nossa Constituição. Obrigado, eu que agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.